Imagine uma cidade que se dedicava inteiramente à arte da guerra. Uma cidade onde os homens eram treinados desde a infância para se tornarem guerreiros implacáveis. Uma cidade que desafiava os maiores impérios da antiguidade com sua coragem e disciplina. Essa cidade era Esparta, uma das mais poderosas polis da Grécia Antiga. Os espartanos eram mestres na arte da falange, uma formação de soldados armados com lanças e escudos, chamados de hoplitas. Vestindo capas vermelhas e ostentando cabelos longos, os hoplitas espartanos eram temidos por seus inimigos, que reconheciam sua habilidade e bravura no campo de batalha. Eles enfrentaram o gigantesco exército persa em duas ocasiões memoráveis, na passagem de Termópilas, onde 300 espartanos resistiram heroicamente até a morte, e na planície de Plateia, onde eles lideraram a vitória decisiva dos gregos sobre os invasores. Mas Esparta não era apenas uma potência militar. Ela também era uma rival política e cultural das outras grandes cidades gregas, especialmente Atenas, a líder da democracia e das artes. Esparta e Atenas entraram em guerra 2 vezes, disputando a hegemonia sobre a Grécia e o Mar Egeu. Essas guerras, conhecidas como Guerras do Peloponeso e Guerras de Corinto, duraram quase um século e causaram enormes perdas e sofrimento para ambos os lados. Esparta saiu vitoriosa na primeira guerra, mas foi derrotada na segunda, perdendo sua glória e seu prestígio. Esparta na mitologia. Esparta era uma cidade lendária, fundada por um descendente do próprio Zeus, o rei dos deuses. Seu nome vinha de sua esposa, Esparta, que lhe deu 4 filhos. Um deles foi Menelau, o rei que desencadeou uma das maiores guerras da história. Tudo começou quando um príncipe de Troia, chamado Paris, raptou a esposa de Menelau, Helena, a mulher mais bela do mundo. Ela havia sido prometida a Paris por Afrodite, a deusa do amor, que o escolheu como o juiz mais justo em uma disputa entre ela, Atena e Hera, as outras 2 deusas mais poderosas. Menelau não aceitou perder sua esposa e convocou todos os reis da Grécia para se vingar de Troia. Assim começou a Guerra de Troia, que durou 10 anos e envolveu heróis, deuses e monstros. As mulheres de Esparta, assim como Helena, eram famosas não só pela sua beleza, mas também pela sua liberdade e coragem. Elas tinham mais direitos e educação do que as outras mulheres gregas e eram admiradas e respeitadas por seus maridos guerreiros. Estabelecimento da dominância regional. No sudeste da Grécia, havia um vale fértil chamado Eurotas, onde se erguia uma cidade diferente de todas as outras. Essa cidade era Esparta, a maior e mais poderosa cidade-estado da Grécia Antiga. Esparta não nasceu ali, mas foi fundada por um povo que chegou no século X a.C., segundo as evidências arqueológicas. Eles encontraram um lugar já habitado desde o período neolítico e que tinha um importante assentamento na Idade do Bronze. Os espartanos não vieram para conviver, mas para conquistar. Eles dominaram os povos vizinhos de Messênia e Lacônia, que passaram a ser seus servos. Esses povos eram chamados de perioikoi, que significa aqueles que vivem ao redor. Eles não tinham voz nem voto em Esparta e eram obrigados a lutar ao lado dos espartanos quando necessário. Mas havia um grupo ainda mais oprimido, os zelotas, que eram quase escravos. Eles trabalhavam nas terras dos espartanos, que não se preocupavam com a agricultura, mas sim com a guerra. Os zelotas tinham que entregar a maior parte do que produziam aos seus senhores e viviam sob o medo constante de serem mortos ou castigados. Alguns zelotas conseguiam se libertar e se tornavam neodandês, que ficavam entre os perioikoi e os zelotas. Os espartanos eram os únicos cidadãos de Esparta e se dedicavam exclusivamente ao treinamento militar, à caça, à guerra e à política. Eles formavam um exército temido por todos, que usava uma formação de lanças e escudos chamada falange. Eles também tinham uma sociedade rígida e austera, que valorizava a disciplina, a obediência e a honra. Eles não se davam bem com os zelotas, que às vezes se revoltavam contra a opressão. Uma dessas revoltas aconteceu no século 7 a.C. e enfraqueceu Esparta, que perdeu uma batalha para a cidade rival de Argos. Esparta se vingou de Argos anos depois, mas também foi derrotada por outra cidade, Tegeia. Para garantir sua segurança e sua influência, Esparta criou uma aliança com outras cidades do Peloponeso, a península onde ficava. Essa aliança se chamava Liga do Peloponeso e durou de 505 a 365 a.C. As cidades que faziam parte da Liga prometiam ter os mesmos amigos e inimigos que Esparta e fornecer soldados quando necessário. A Liga não cobrava impostos das cidades, mas as mantinha sob o controle de Esparta.
A Liga do Peloponeso permitiu que Esparta dominasse a região até o século IV a.C. Mas Esparta não se contentou em ser a líder do Peloponeso. Ela também quis se envolver em assuntos internacionais, como a aliança com Creso, o rei da Lídia, que era um dos homens mais ricos do mundo. Esparta também enviou uma expedição para atacar Policrates, o tirano de Samos, que era um inimigo de Creso. Esparta mostrava assim que era uma cidade ambiciosa e belicosa, que não tinha medo de desafiar seus rivais. Rivalidade com Atenas, Tebas e Corinto. No século VI a.C., Esparta era a senhora do Peloponeso, a península ao sul da Grécia. Ela tinha um exército invencível, uma sociedade disciplinada e uma aliança com outras cidades. Mas ela também tinha uma grande rival, Atenas, a cidade da democracia, da cultura e do comércio. Esparta e Atenas se enfrentaram em várias guerras, que mudaram o destino da Grécia e do mundo antigo. A primeira guerra começou quando Esparta derrubou os tiranos que governavam Atenas. Esparta queria controlar Atenas, mas os atenienses se rebelaram e criaram um sistema de governo onde o povo tinha voz e voto. Esparta não gostou dessa novidade e tentou impedir o avanço da democracia. Mas logo as duas cidades tiveram que se unir contra um inimigo comum, o rei persa Xerxes, que invadiu a Grécia com um enorme exército. Esparta e Atenas lutaram juntas para defender a Grécia e se destacaram em duas batalhas épicas, Termópilas, onde 300 espartanos resistiram até o fim contra milhares de persas, e Plateia, onde os gregos derrotaram definitivamente os invasores. A vitória sobre os persas não trouxe paz, mas sim mais guerra. Esparta e Atenas voltaram a se enfrentar pelo domínio da Grécia, em um conflito que durou quase 30 anos. Foi a Guerra do Peloponeso, que envolveu quase todas as cidades gregas. A guerra foi longa e sangrenta, e causou muitas mortes e destruição. Esparta tinha vantagem em terra, mas Atenas tinha vantagem no mar. A guerra só terminou quando Esparta conseguiu a ajuda dos persas, que lhe deram dinheiro para construir uma frota naval. Com essa frota, Esparta derrotou Atenas na Batalha de Aegospotami, em 405 a.C., e cercou a cidade até que ela se rendesse. Esparta se tornou a cidade mais poderosa da Grécia, mas sua glória durou pouco. Ela continuou a fazer guerra contra outras cidades, como Tebas, Corinto e Pérsia, mas sem sucesso. Ela também perdeu o apoio dos seus aliados, que se cansaram da sua arrogância e tirania. Em 371 a.C., Esparta sofreu uma derrota humilhante para Tebas na Batalha de Leuctra, onde o general Epaminondas usou uma estratégia inovadora para romper a falange espartana. Tebas aproveitou a vitória para libertar os zelotas, os escravos de Esparta, e anexar parte do seu território. Esparta nunca mais se recuperou dessa perda, e se tornou uma cidade de segunda classe, sem o brilho e a força de antes. Governo. Esparta tinha um sistema político que surpreendia os outros gregos. Ela era governada por dois reis ao mesmo tempo, que vinham de duas famílias diferentes. Esses reis eram mais do que líderes políticos, eles eram também líderes religiosos, que serviam ao deus Zeus, e líderes militares, que comandavam o exército nas guerras. Os reis não governavam sozinhos, mas tinham que dividir o poder com um conselho de anciãos, chamado Gerousia. Esse conselho era formado por 28 homens, que tinham mais de 60 anos e que ficavam no cargo até morrer. Eles orientavam a Assembleia de Cidadãos, que era o órgão que tomava as decisões mais importantes. A Assembleia se reunia uma vez por mês e todos os cidadãos podiam participar e votar, mas não falavam, apenas gritavam para mostrar sua opinião. Além dos reis e do conselho, havia também uma comissão de 5 homens, chamada Éforos, que eram escolhidos por sorteio entre os cidadãos. Eles fiscalizavam os reis e os outros órgãos, e podiam até prender os reis se achassem necessário. Eles só ficavam no cargo por 1 ano e nunca mais podiam ser eleitos. 2 deles acompanhavam os reis nas campanhas militares, para garantir que eles obedecessem às leis. O sistema político espartano era complexo e exigia que os diferentes órgãos entrassem em acordo. Por isso, Esparta era vista como um estado que demorava para agir e que preferia manter suas tradições. Sociedade. Esparta era uma sociedade de guerreiros, onde os homens mandavam e as mulheres obedeciam. Mas nem todos os homens eram iguais. Alguns eram nobres e ricos, e vinham de famílias antigas e poderosas. Eles eram os cidadãos de Esparta, que não trabalhavam na terra, mas se preparavam para a guerra. Eles seguiam as leis de Licurgo, um sábio que reformou Esparta no século VI a.C. ou antes.
Essas leis tornavam Esparta uma cidade forte e disciplinada, mas também rígida e conservadora. Os outros homens eram servos, que cuidavam da agricultura e dos animais. Eles eram zelotas, que não tinham direitos nem propriedades. Eles eram explorados e oprimidos pelos espartanos, que os tratavam com crueldade e desprezo. Eles não podiam se tornar cidadãos, e viviam na esperança de se libertar. Os espartanos eram poucos, mas valentes. Eles eram os hoplitas, os soldados que usavam lanças e escudos, e que formavam uma muralha de ferro. Eles lutaram em muitas guerras, e se tornaram famosos por sua coragem e habilidade. Mas as guerras também os mataram, e eles ficaram cada vez mais escassos. Eles tiveram que recorrer a outros homens, que não eram espartanos, para reforçar seu exército. Mas esses homens não tinham o mesmo espírito e a mesma lealdade que os espartanos. As mulheres de Esparta tinham uma vida melhor do que as de outras cidades gregas. Elas podiam ter propriedades, que herdavam ou recebiam como dote. Elas ficaram muito ricas, pois muitos homens morreram nas guerras e deixaram suas terras para elas. Elas controlavam quase metade das terras de Esparta. Elas também tinham mais liberdade do que as outras mulheres gregas. Elas podiam andar pela cidade, praticar esportes, até sem roupa, como os homens, e beber vinho. Elas eram admiradas por sua beleza, sua inteligência e sua coragem. Elas eram diferentes de todas as outras mulheres da Grécia. Esparta não gostava de estrangeiros, que chamava de xenoi. Ela os via com desconfiança e medo, e os expulsava da cidade quando podia. Ela não queria se misturar com outras culturas, nem aprender com elas. Ela queria se manter pura e isolada, fiel às suas tradições e leis. Exército espartano. Esparta era uma cidade de guerreiros, onde tudo girava em torno da guerra. Os espartanos viviam de forma simples e dura, sem luxos nem confortos. Eles comiam alimentos básicos, como pão, queijo, figos e vinho, em refeitórios coletivos, onde compartilhavam sua vida e seus ideais. Os homens espartanos começavam a se preparar para a guerra desde crianças. Aos 7 anos, eles entravam na AG, uma escola militar onde aprendiam a lutar, a correr, a saltar e a obedecer. Eles viviam em quartéis, separados por idades, e eram submetidos a provas duras e cruéis. Aos 20 anos, eles se tornavam hoplitas, os soldados de elite de Esparta. Eles usavam capas vermelhas e escudos com a letra lambda, o símbolo de Esparta. Eles formavam uma falange, uma muralha de ferro que avançava sobre os inimigos. Eles eram os melhores e os mais temidos guerreiros da Grécia, e não tinham medo da morte. Eles não construíam muralhas para proteger sua cidade, pois confiavam em sua força e em sua fé. Os espartanos eram muito religiosos e acreditavam que os deuses eram mais importantes do que os homens. Eles faziam sacrifícios aos deuses antes e depois das batalhas, e seguiam os rituais e os festivais religiosos com rigor. Às vezes, eles até deixavam de ir à guerra por causa da religião. Foi o que aconteceu nas guerras greco-persas, quando os persas invadiram a Grécia. Esparta demorou a enviar seus soldados para ajudar as outras cidades gregas, porque estava celebrando o festival de Carneia, em honra de Apolo. Mesmo assim, Esparta se destacou nessas guerras, com 2 batalhas lendárias, Maratona, onde chegou atrasada, mas ajudou a vencer os persas, e Termópilas, onde 300 espartanos lutaram até o fim contra milhares de persas, e se tornaram símbolos de heroísmo e sacrifício. Esparta mostrou ao mundo que era uma cidade de guerreiros, que vivia para a guerra e pela guerra. Esparta era uma cidade única, que impressionava gregos, romanos e até os espectadores do cinema do século XXI. Isso é Esparta!